10 coisas que você precisa saber para adquirir olho clínico na hora do garimpo. Sabe aquela pessoa que toda vez que sai para garimpar, sempre volta com alguma coisinha interessante, né? Nunca volta com as mãos abanando. Então, modéstia à parte, essa pessoa sou eu. Chame de sorte, de olho clínico, ou por aqui no Rio de Janeiro a gente chama de cagada. Chamem como quiser, mas hoje estou aqui para compartilhar com vocês esses meus 10 segredos para adquirir olho clínico. Bora lá? Então vamos começar falando de uma característica que nós precisamos estar atentas na hora do garimpo, que são as texturas. Tipo de tecido, linho, algodão, malha, viscose. Concordam comigo que uma das primeiras coisas, né, visualmente falando, que a gente consegue identificar na hora que a gente chega num garimpo, principalmente nesses garimpos que são aqueles garimpos raízes, né, que é tudo jogado no chão, uma bagunça só, ou até nos brechós mesmo, né, que tem araras e tudo mais, mas é tudo muito desorganizado, né, não é separadinho por calça, por jeans. A primeira coisa que a gente consegue identificar visualmente é o tipo daquele tecido. A gente não sabe muitas das vezes se aquele jeans é uma calça, se aquele jeans é um short, se é uma saia, se é um cropped, se é até uma jaqueta, mas a gente consegue perceber que ali tem um jeans. A mesma coisa da malha, a mesma coisa do linho. Então, falando propriamente do jeans, né, quando a gente vê um jeans ali jogado, quando a gente olhar, a gente já consegue sim, se a gente já tiver um mínimo conhecimento de saber se ele é uma peça vintage ou se ele é uma peça, né, atual. Porque o jeans, ele tem várias formas de ser jeans, né? Tem o jeans vintage, tem o jeans stretch, né? Tem esses jeans que são quase uma malha de tão vagabundinho, por assim dizer. Então, se você tem uma mínima noção do que é um jeans vintage, vou colocar aqui algumas fotos, mas se você viveu, né, nos anos 90, aquele jeans bem pesado, aquele jeans com aquela lavagem mais clara, bem grosso, né? Esses são jeans vintage e muitas das vezes no olhar, até mesmo sem tocar, a gente consegue perceber que aquela peça é uma peça vintage. Então, se você tá num lugar que tem muitos jeans, né, se seu foco for uma peça com uma qualidade melhor, né, até que imite muitas das vezes um jeans vintage, você no olhar, conhecendo as texturas do tecido, você consegue visualizar e garimpar, né, e não ficar perdendo seu tempo olhando para as outras peças. E se por outro lado também, né, a sua meta for garimpar um jeans ali stretch, né, também vai servir da mesma forma, né? Você não tem que ver, por exemplo, uma pilha de calça jeans, né, do nosso lado. Será que vale mesmo a pena olhar peça por peça? Se a gente pode só passando o dedo assim, a gente já ver o tecido, né, e puxar aquilo que nos interessa. Então, se você não tem muito conhecimento, né, de tipos de tecido, calma, que você não precisa ser uma expert no assunto, mas começa a olhar na sua casa, né, a etiqueta, porque você começa a ter contato com esses nomes, né, viscose, linho, 100% algodão. Aos poucos vai se tornando hábito para você. Então começa aí na sua casa, né, abrindo seu guarda-roupa, olhando as etiquetas, que na hora do garimpo isso vai ajudar e facilitar muito. E falando de texturas, né, como não falar das estampas? Né, o brechó é como se fosse uma bagunça visual, muito diferente de lojas, né, que tem muitas das vezes aquelas araras com aquelas paletas de cores, ou então aquelas araras com as estampas daquela estação, ou com as estampas daquela coleção. O brechó, por assim dizer, é uma bagunça visual, né? Muita informação. Nossa mente chega a bugar porque são muitas estampas, né? De vários tecidos diferentes e de várias estações diferentes. Isso pode até fazer com que a gente, né, na hora lá, no meio daquela bagunça visual inteira, a gente pega a peça, olhando para o todo, traga pra casa, e quando a gente chega e vê ela no nosso armário, a gente fala, gente, o que isso tá fazendo aqui? Porque essa estampa não tem nada a ver comigo. O segredo, anota aí, o segredo é focar nas estampas com cara de rica. E também focar nas estampas, né, atemporais. Como assim, Thaís? O que são, né, afinal de contas, essas estampas com cara de rica? E o que são essas estampas atemporais? Estampas com cara de rica, né, são aquelas estampas que não empobrecem o seu look. Por exemplo, sabem aquelas estampas que a gente não consegue nem distinguir o que é, né? E aquelas estampas também que tiveram uma má impressão no tecido, né? Que você olha assim e, nossa, isso parece que foi pintado, ou que a impressão no tecido não foi uma coisa muito bem feita. Ou até um mix, né, não proposital de estampas, né? Linhas com círculos e flores, muita informação que você olha e a sua mente ela não consegue entender qual é a mensagem, sua mente não consegue entender, né, o que está acontecendo ali naquela estampa. Dá preferência também, né, se possível, de estampas atemporais. Por exemplo, né, um clássico dos atemporais é o tal do poá, que pode passar anos e anos. O poá sempre estará na moda, né, sempre será
Claro que ele tem picos, né? Tem momentos que o poá tá lá em cima, mas se você colocar um vestido hoje de poá e sair na rua, você não é uma pessoa atrasada, né? Completamente normal e completamente acessível e atemporal, ou seja, ela sobrevive na linha do tempo da moda. E também alguns estilos de flores, né? Flores nós temos, né, em qualquer estação, em qualquer época do ano, do mundo, da vida, mas depende também do estilo da flor, entende? Não é qualquer flor, não é qualquer tipo de desenho, né, que vai ser impresso, não é qualquer forma como ela está colocada no tecido. Isso tudo precisa ser, né, analisado, considerado. Por exemplo, né, só porque é flor, só porque é natureza é atemporal. Nada disso, né? Tem algumas estampas que são bem assim confusas e bem assim comuns de se ver por aí, que são aqueles coqueiros, né, com flores e com um monte de informação. E isso muitas das vezes, se você quer um look mais elegante, você não quer empobrecer o visual do seu look, é bom você optar por essas estampas, né, mais atemporais, ou então focar também naquela cor natural que existe na natureza, né? Por exemplo, né, a estampa do Animal Print, se você quer garimpar, né, gosta muito de estampas, de bichos, de onça, é bom que você garimpe, né, de uma forma que vai, né, se prolongar na linha do tempo da moda. Optar por garimpar peças que sejam iguais ao original, por exemplo, imitando realmente, né, qual é a cor da onça. Então, o Animal Print precisa ser da cor da onça. Qual é a cor, né, de determinado bicho, né? Então, imitar, né? Nada de uma onça rosa, nada de uma onça amarela, né? Isso empobrece realmente o nosso look. Falando de texturas, de tecidos, não podemos faltar de falar, né, sobre a tal da modelagem. Porque às vezes a textura é aquela textura que você queria, né? Aquele jeans que você queria, a estampa é aquela estampa que você queria. E o tamanho da peça também, né, era do tamanho do seu manequim. Mas o que acontece é que quando você chega em casa, vai experimentar aquela peça, o modelo no seu corpo não caiu legal e você fica decepcionada. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu comigo também várias vezes. Às vezes o brechó é muito organizadinho, as peças são higienizadas, mas ele não tem provador. Então o que eu vou fazer nesse momento? Calma que pra tudo tem um jeito nessa vida. Vai de leg, né? Eu não sou muito fã de calça leg, eu acho que a calça leg poderia ficar lá na academia, né, pros esportes, mas é bom que você tenha pelo menos uma calça leg no seu guarda-roupa, porque o dia que você for garimpar e você não quiser arriscar se o modelo vai ficar bem no seu corpo, né, vá de leg por baixo ou vá de leg mesmo, né, e você pode experimentar, porque usando a leg ela protege o seu corpo, né, de colocar uma roupa por cima que não esteja tão higienizada, e também a leg, por ela ser bem justinha no nosso corpo, ela é quase uma meia calça, né, então a gente pode vestir tranquilamente a roupa que ela vai ficar praticamente, né, 1 milímetro, que vai ficar um pouquinho mais folgado, pode ser por causa da calça leg, mas a gente vai ter a certeza que a gente tá levando pra casa uma peça que a modelagem vai ficar boa na gente, porque a gente já experimentou, então a gente já tá, confiante que vai ficar show de bola no nosso corpo. E calma que isso não é tudo, porque para você ser uma boa garimpeira, você precisa desenvolver o hábito de ter um olhar isolado para cada peça, e isso não é muito fácil, gente. Precisa ver o potencial único, né, de cada peça. Precisa olhar para aquela peça e imaginar como seria ela no seu corpo, como seria ela usando o que você já tem, né? E ver isoladamente realmente se ela é uma boa peça, né? Ver a beleza daquela peça no meio daquele caos. Várias e várias vezes, né, eu já fui em determinados brechós, garimpei boas peças, recomendei até esses brechós e muitas pessoas foram lá e voltaram falando que não encontraram nada, que o brechó era feio, que só tinha peça horrível, que o lugar não era bom. E por que que isso acontece? Porque poucas pessoas têm a sensibilidade de conseguir ter um olhar único e individual no meio de um caos, né? Por que que isso acontece? Porque a sensação, muitas das vezes, do nosso bem-estar, né, de apreciar, de saborear uma coisa bela, é uma realidade que acontece de forma conjunta, né, com um contexto. Sabe aquela frase que a gente, não sei se vocês já ouviram isso, né? Ele é feio de olho azul, né? Ou seja, não serve pra nada. Ele, afinal de contas, ele é feio mesmo. Poucas pessoas, né, as pessoas mais assim, delicadas, conseguem realmente perceber a beleza, o potencial de coisas, de pessoas, né, no meio de um todo caos, no meio de um contexto, assim, caótico. E isso acontece muitas das vezes no brechó, né, porque às vezes a gente olha para um brechó de garagem, sabe, escuro, muitas das vezes com uma imagem, assim, bagunçada, desorganizada, feio mesmo muitas das vezes, com aquele cheiro de roupa guardada. E qual é a primeira impressão que isso causa na gente, né? Isso é bem normal de ouvir por aí. Aqui não tem nada que preste, né? Aqui não tem nada de bom, vamos para outro brechó, porque aqui é muito feio, só tem peça feia. E às vezes é uma mentira, né? Às vezes você não deu nem a chance de você realmente olhar
para cada peça individualmente, né? Esquecer tudo que tem em volta, olha para ela, vê a marca dela, vê o tecido dela, vê a estampa dela, se imagine usando ela, né? Se imagine se aquilo tem a ver com você, porque você vai conseguir ver o potencial daquela peça, né? No meio de todo aquele caos. E isso é um bom exercício para nós, para a vida, né? Porque muitas das vezes tem faíscas de belezas por aí, né? Faíscas de bons sentimentos por aí, e às vezes a gente não consegue perceber e sentir, porque a gente está olhando para o contexto todo, né? E às vezes o feio de olho azul é bonito e às vezes isso é um ótimo exercício para a vida e que a gente pode começar a praticar no garimpo. Mas para que a gente possa, né, ver o potencial de cada peça, né, ver a beleza daquela peça, primeiramente a gente precisa saber o que a gente quer, né? Afinal de contas, qual é a nossa identidade vestuária? Eu não sei nem se essa palavra existe. Porque vocês concordam que às vezes a gente, né, olha para uma peça, acha ela bonita, né? Acha a modelagem legal, acha a estampa legal, mas muitas das vezes ela não tem nada a ver com a gente, né? A gente não consegue se ver, se identificar, né? Colocando aquela roupa, se olhando no espelho, a gente fala, nossa, não sou eu. Nossa, é bonito, mas não tem nada a ver comigo. Então, se a gente sai pra garimpar e sai garimpando só porque é bonito, a gente vai lotar o nosso guarda-roupa de várias peças e a gente vai olhar pro nosso guarda-roupa e não vai se identificar nele, né? Não vai se ver usando aquelas peças. Então, mais do que definir, né, qual é o meu estilo, né, se eu sou romântica, se eu sou dark, não sei o quê, se eu sou isso, se eu sou aquilo, calma, isso é importante? É importante, mas primeiro tenta olhar pra você, né? Então pensa assim, o que há na minha personalidade que é bom e que eu gostaria de dividir com outras pessoas que eu convivo, né? O que há de bom na minha personalidade que eu gostaria de realçar, que eu gostaria de reafirmar, que eu gostaria de propagar para o mundo, né? Para as pessoas e para mim também, né? O que é leveza, é seriedade, é maturidade, é alegria, feminilidade, modéstia, tudo isso, né? Vai de você. O que tem de bom em você, na sua personalidade, que você gostaria de realçar para você mesmo, né? Para quando você acordar, você se vestir, se olhar no espelho e aquilo te dá um ânimo, aquilo te dá um gás, aquilo te passar uma mensagem, autoconfiança, que seja, né? Qual é? O que você tem de bom aí que você quer dividir com os outros, né? Que você quer contagiar os outros? Eu acho que o estilo, muito mais do que nomes específicos, ele tem a ver com a nossa personalidade, né? Com o que a gente tem de bom para oferecer para o mundo. E você começa a buscar referências. Referências fotográficas, referências cinematográficas, referências até de influenciadores, né? Do cinema, das fotos, de influências que você pode começar a imitar para que aos poucos você consiga adquirir o seu próprio estilo. Porque a gente às vezes acha que, nossa, imitar é uma coisa horrível, é péssimo. Claro que não, às vezes você não consegue nem saber quem você é, sabe? E não há mal nenhum, tá, gente? Em imitar o jeito de se vestir de alguém, porque são pessoas completamente diferentes, né? De personalidades totalmente diferentes. Eu sou gêmea, eu sei como que é diferente, né? Quando eu coloco uma roupa, minha irmã coloca a mesma roupa do que a minha. Somos pessoas diferentes. E a mensagem que a gente passa nunca vai ser igual. Mas não tem problema nenhum quando a gente não tem noção nenhuma do que a gente quer passar, né? A gente tentar buscar essas referências, né? Tanto no cinema, tanto nas fotos, né? O Pinterest saiu para isso, quanto nos influenciadores. Quais são as roupas que trazem um ar de mais seriedade, né? Se esse é o seu objetivo? Quais são os tipos de roupa, né? Os tipos de tecido, de modelagem. Se eu quero transmitir um estilo mais leve, né? Mais alegre, mais contagiante. E aos poucos você vai incluindo e excluindo itens e criando a sua própria forma de se vestir. E com isso vai ficar muito mais fácil, né? Você sair para garimpar num local com várias peças diferentes, né? De anos diferentes, né? De modas diferentes, de momentos diferentes do século, e você conseguir ali encontrar o seu, né? Porque você já tem isso bem referenciado na sua cabeça, mas não uma referência solta qualquer, foi uma referência que você buscou lá no fundo, na sua própria personalidade. Uma dica extra que eu dou, né, é você ter... Eu tenho uma pasta no Pinterest que é Inspira Looks, né? Então, antes de garimpar, eu já salvei, né, várias referências fotográficas que eu tenho, né, considerando a minha personalidade. Então, antes de sair para garimpar, eu, assim, bebo daquela fonte, sabe? Eu fico ali olhando, olhando, olhando. Tá bom, bebi bastante, me inspirei bastante, agora bora lá. E fica bem mais fácil, bem mais prático, porque na hora que a gente chega a tanta informação, se a gente não tiver, né, bebido um pouquinho da fonte antes, a gente fica realmente um pouco confuso. Agora, uma coisa que a gente precisa compreender é que se você decidiu, né, começar a usar mais roupas de brechós, é que você vai sair do padrão. E pelo brechó não tem jeito, não tem como a gente acompanhar, né, esse fast fashion das vitrines, essa moda louca que vem e vai embora muito rápido, né, essas tendências loucas que vem por aí. A não ser que o seu foco de consumo de brechó
seja esses bazares das influenciadoras, né, que tem muito hoje em dia por aí. Mas se seu foco de garimpo, né, for esses bazares, esses brechós locais aí do seu bairro, de garagem, de igreja, vai ser muito difícil, né, você viver ali conforme o fast do momento, né, a modinha do momento padrão. Gente, e isso é maravilhoso, pelo menos pra mim, né. Não há nada mais fatigante do que ver um monte de mulher andando igual, né, com a roupa igual, com o mesmo estilo de cabelo, com o mesmo estilo, né, de esmalte, de unha, com o mesmo estilo de procedimento estético, assim, é cansativo. Então, pra mim, nesses dias alguém comentou aqui no canal, nossa, essa bolsa é a sua cara. Gente, isso é muito bom, porque isso tem a ver com a sua personalidade, né? Tem a ver com o seu jeito de ser. É muito bom quando alguém vira pra você e fala, nossa, aquela roupa é sua cara. Nossa, eu vi tal coisa que é muito você. Nossa, eu vi um filme que é muito você, essa pessoa, esse jeito de se vestir. Isso significa que você tem um jeito próprio, um jeito, né, que está realmente, assim, atrelaçado à sua personalidade, ao seu jeito. Você não é uma Maria vai com as outras, né, que vai pra lá e pra cá, seguindo as modas sem nem pensar, né, só seguindo o bonde, só seguindo o fluxo. Ah, Thaís, mas você acabou de falar pra gente, né, que pra ter um bom garimpo é bom que a gente tenha referências, e isso inclui imitar, né, até looks de cinema, de fotos, do Pinterest, cinematográficos. Mas isso é muito diferente, sim, de seguir padrão, né? Seguir padrão, quando eu falo aqui, é você seguir a moda que tá acontecendo agora no momento. Quando você imita um influenciador, quando você imita umas fotos de Pinterest para poder garimpar, ou até se inspira em filmes, é muito diferente porque essa inspiração é uma inspiração consciente e proposital, né, embasada na sua personalidade, naquilo que você refletiu sobre quem você é, sobre a mensagem que você quer passar. É muito diferente de seguir as modas dos fast fashion, né, e dos padrões. É detalhe, hein? Você só vai ter, assim, coragem, né, e autoconfiança para sair da linha do padrão, né, para sair do padrão do que estão vestindo hoje em dia, se você, né, teve o hábito de se analisar, né, analisar a sua personalidade, analisar os seus próprios jeitos de se vestir, porque senão você vai ficar se sentindo, sabe, um patinho feio no meio de um monte de gente igual, você vai ficar se sentindo assim, fora da casinha de um jeito negativo. Então, para que você, né, tenha autoconfiança, né, você consiga realmente ficar de boa ali fora do padrão, você precisa ter exercido isso que eu falei anteriormente. Você precisa estar bem resolvida com a sua personalidade, com o que você quer transmitir. Dica é cuidado, gente, pelo amor de Deus, com a empolgação. Eu sei que isso é muito difícil, principalmente quando, né, alguém chega, né, e a gente marca pra ir num brechó que é super conhecido, que é super baratinho, ou quando o seu brechó favorito chega a novidade. Muitas das vezes acontece que a gente vai igual a louca, né, fica super empolgada, né, e começa a comprar um monte de coisa que a gente não precisa, começa a comprar um monte de coisa que não tem a ver com a gente só porque é bonito, e no final das contas você percebe que comprou mais do que devia e você acaba que não usa muitas daquelas peças. E por que isso acontece? Porque quando a gente tá muito empolgada, a gente não consegue nem raciocinar direito, a gente não consegue pensar naquilo, tudo que eu falei, né, de textura, de modelagem, de tecido, na nossa personalidade, nas referências. A gente não consegue pensar nada, a gente só consegue pensar, opa, tá baratinho, levei. Opa, é bonitinho, levei. Chega em casa um bolsão de peças que às vezes ninguém vai usar, ou vai usar muito pouco e já vai dando para as outras pessoas. Você olha pro seu guarda-roupa, ele ainda tá lá, né, meio xoxo, e você não entende o porquê se você só vive garimpando. E como também não falar da frequência. Se você é uma pessoa que vem e mexe, né, vai no brechó, ou nunca foi, ou vai muitas poucas vezes, pode ser sim, né, que você nas primeiras vezes que você começar a ir com mais frequência, você se frustre, porque garimpar, né, é uma prática que muitas das vezes a gente precisa de constância para conseguir, né, se dar bem. É diferente, né, de um consumo de um shopping, de comprar pela loja. Então é realmente necessário uma experiência, né, um hábito. E isso você adquire ou com o tempo, ou colocando essas dicas que eu estou aqui falando para vocês em prática, né, com constância também. E nunca, em hipótese nenhuma, fique olhando para o garimpo alheio, né? Gente, isso acontece muito, é muito normal, sabe? A gente tá no garimpo e sempre vem alguém, aquela fulana de tal garimpou tantas peças bonitas, e fica sempre olhando pro garimpo dos outros. Para com isso, mulher. Olha para suas peças. Olha para o que está na sua frente, né? Se ela garimpou boas peças, sorte a dela, né? Que bom para ela. Para de focar no garimpo dos outros, porque quando a gente fica olhando para as peças que os outros conseguiu, a gente acha que a gente não conseguiu, acha que aquele dia não é pra gente, e a gente fica meio pessimista, e quando a gente fica pessimista, a gente perde o foco, e quando a gente perde o foco, a gente perde a vontade de garimpar, e a gente vai embora. E o que acontece é que aquela pessoa, né, que estava lá super otimista, porque ela garimpou 3 pecinhas lindas, ela vai para a mesma área que você estava, e ali ela encontra uma boa peça.
Não porque você não olhou para aquela arara, mas porque você estava tão pessimista que você olhou para aquelas roupas, você olhou para aquelas peças e você não viu potencial nelas. Para com isso, para de ser invejosa e olha para as oportunidades que estão aí na sua cara. Para de olhar para o garimpo dos outros, olha para as oportunidades que estão ali à sua volta. E por último, mas não menos importante, impossível não falar dele, o quesito sorte. Sim, gente, sorte. Brechó é sorte. Hoje você pode ir no brechó, ele está assim, horrível, você passar 1 hora lá garimpando, não acha nada de bom e você vai embora. 5 minutos depois, chega um carro lá cheio de doações maravilhosas, de peças maravilhosas e a pessoa que foi depois de você levar essa sorte grande para casa. Isso acontece e não acontece pouco, acontece muito. Então, se você ficar relutando contra essa hipótese de sorte, você vai se frustrar muito, porque isso é completamente comum. Então, age com naturalidade, né? Você ir no brechó, às vezes não encontrar peças boas, às vezes a sua amiga ir lá, depois no outro dia encontrar peças maravilhosas. Isso é completamente normal, nada de ficar frustrada contra isso. Você tem que ter a constância, perseverança, né? E colocar todos esses elementos, todas essas dicas que eu falei pra vocês na prática, que eu tenho certeza que vai funcionar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essas foram as dicas, né? Os 10 passos para adquirir o olho clínico na hora do garimpo. Espero que vocês coloquem em prática e se deem bem na próxima vez que forem garimpar. É isso. Tchau, gente!